Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Estamos no livro do Apocalipse, no módulo 9, a Igreja Cruzando os Séculos. Nós estamos na parte de número 26, se eu não me engano, e nós estamos concluindo o esboço da carta do Senhor Jesus à Igreja de Sardes. Ele diz acerca do vencedor, que o vencedor será vestido de vestiduras brancas e o seu nome não será apagado do livro da vida. Já comentamos a respeito disso, e eu quero enfatizar agora, quando ele diz, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai. É muito importante esta observação, porque Jesus, ele disse em outro lugar: quem me confessar diante dos homens, eu confesso diante do Pai. Quem me negar diante dos homens, eu o nego diante do Pai. Então, cabe a nós que queremos ser confessado pelo Senhor diante do Pai, já que Ele é o nosso intercessor, darmos testemunho da nossa vida com Deus diante dos homens. E aí termina a promessa dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós lemos as cartas, as promessas das cartas das igrejas no livro do Apocalipse, nós encontramos a primeira igreja, a igreja de Éfeso, e diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí completa: ao vencedor. Na igreja de Esmirna diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí vem o vencedor. A igreja de Pérgamo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí vem ao vencedor. A igreja de Tiatira já inverte: ao vencedor que guardar até o fim. Aí termina: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. E aí temos a igreja de Sardes, que novamente começa com o vencedor e depois vem: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta inversão, ela tem um significado. Por quê? Porque nós estamos vendo o Evangelho começando na igreja. Vamos fazer. Aqui temos a igreja de Éfeso. O Evangelho começa na igreja de Éfeso como uma semente lançada. Depois temos a igreja de Pérgamo, onde ocorreu grande perseguição. Depois temos a igreja de Esmirna. Onde a igreja é como um grão de mostarda que se torna uma grande árvore. Depois nós temos a igreja de Sardes. 1, 2, 3, Sardes. Quando chega em Sardes, a igreja ela entra no fermento. E quando ela entra no fermento, nós temos a igreja de Filadélfia e temos a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. O que vemos? A igreja, ela sobe e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltou uma. A igreja, vamos ver. A igreja de Laodiceia, Filadélfia, a igreja de Tiatira, Pérgamo,
Esmirna, vamos colocar aqui na ordem. Vamos fazer a ordem correta. Nós temos então a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, o evangelho sobe e nós temos a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, o evangelho sobe e nós temos a igreja de Pérgamo. Depois nós chegamos no pico, Dora, seja bem-vinda, quando entramos na igreja de Sardes. Na igreja de Sardes, aliás, Pérgamo, Éfeso, Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a quarta igreja é a igreja de Tiatira. Aí nós temos a igreja de Sardes. Nós temos a igreja de Filadélfia. E nós temos a igreja de Laodiceia. Certo? Se nós acompanharmos essa trajetória pela ótica das parábolas, a semente é lançada, o joio no meio do trigo, aqui a semente, o grão, se torna uma grande árvore. Quando chega aqui, entra o fermento. Aí nós temos o tesouro escondido, que é a parábola de hoje. E aí nós temos voltando ao ponto de partida. Miki, seja bem-vinda. Então, a igreja, ela cresce. Quando ela chega no topo, o fermento entra e ela começa a ter uma queda para chegar na igreja de Laodiceia com Cristo do lado de fora da igreja. Então, o que acontece? Quem tem ouvido, quem tem ouvido, quem tem ouvido? Quando chegamos na igreja de Tiatira, o vencedor tem de ouvir, o vencedor tem de ouvir, o vencedor tem de ouvir e o vencedor tem de ouvir. A igreja de Sardes, depois vem a de Filadélfia e por fim vem a igreja de Pérgamo, a de Laodiceia. O que nós enxergamos aqui? A igreja, ela vai numa crescente e depois ela entra numa decadência. E nós estamos falando da igreja institucional. Aí você me pergunta, César, por que a igreja vai numa crescente e entra numa decadência? Ela chega num patamar e volta. De certa forma, nós temos aqui a replicação da história de Israel. Israel vai numa ascendente e depois ele entra numa decadente até ser espalhado entre as nações. Com a igreja institucionalizada vai acontecer a mesma coisa. Então, por isso que, num dado momento, no início, o Espírito tocava a palavra. E num dado momento, a palavra leva ao Espírito de Deus. Há uma inversão na maneira como as coisas se apresentam. Então, dando um fecho aqui na igreja de Sardes, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É um período de avivamento, por isso ele diz, eu conheço as tuas obras, sê vigilante, porque você tem nome que vive e está morto. Então há uma necessidade de um avivamento nesse período da história. Tuas obras não são íntegras na presença de Deus, lembra do que tem recebido e ouvido, e o Senhor dá uma advertência, não conhecerão de modo algum em que hora virei a ti. E aí ele diz, se não vigiar, virei como ladrão. No entanto, tem dentro dessa igreja
uns poucos que não contaminaram as suas vestes. A estes é dado a promessa ao vencedor. Depois, nós temos a parábola do tesouro escondido. Quando lemos em Mateus capítulo 13, nós encontramos 7 parábolas. Em Mateus capítulo 13. Quando nós comparamos, Rita, seja bem-vinda. Quando nós comparamos as parábolas de Mateus capítulo 13 com as 7 cartas do Apocalipse, nós percebemos que há uma similaridade de conteúdo. A parábola que diz respeito à igreja de Sardes, que é a 5ª igreja do Apocalipse, é a 5ª parábola de Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Note uma coisa. À medida em que nós vamos caminhando para o tempo do fim, ir a um lugar onde o evangelho seja pregado com pureza se torna algo extremamente difícil de ser encontrado. Nós temos que nos lembrar que lá em Efésios, no capítulo 4, fala sobre toda sorte de vento de doutrina que vem sobre a igreja. Aparecem doutrinas de mais diferentes tipos. E o homem é levado pelas novidades. Muitos dos homens são movidos pelas novidades. Parece que aquilo que é novo tem maior aderência no coração das pessoas. As pessoas estão buscando Deus. E tudo aquilo que vem na embalagem escrito que é de Deus, elas estão comprando por causa da sede que elas têm do Evangelho. No entanto, por não conhecer o fundamento do Evangelho, elas se deixam levar por essas falsas doutrinas. Há muitos anos atrás, nós tivemos no Brasil uma sorte de ventos de doutrinas. Então, por exemplo, nós temos hoje o movimento de célula, que é um movimento firmado no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja se reunia de casa em casa, mas no meio desse movimento vieram outros movimentos, como por exemplo G12, que era uma forma de enxergar o movimento de células de forma mais restrita, mais deslocada daquilo que era a verdadeira essência do Evangelho. Então nós tivemos, por exemplo, um período de movimento em que se dizia que os milagres aconteciam e que as pessoas estavam tendo dentes de ouro. Tivemos um movimento da teologia da prosperidade, onde ser cristão era equivalente a ficar rico. E isso aconteceu no mesmo período em que houve o Plano Real no Brasil, e o Plano Real estabilizou a economia e permitiu empresas crescerem no mercado com muita facilidade. Então, no mesmo período, houve um movimento da prosperidade no seio da igreja. Então, nós tivemos uma série de ventos de teologias que vieram sobre a igreja, e a igreja foi se movimentando em direção a estes. O apóstolo, se eu não me engano é Pedro, ele diz assim, que ele vai ensinar a mesma coisa. E ele diz, e isto é para a segurança de vocês. Ele fala que
ele ensina a mesma coisa, e isto que ele está falando, ele está repetindo, é para a segurança dos cristãos. E Tiago não, Judas, quando ele vai escrever a sua epístola, ele começa dizendo assim: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, há uma fé genuína, bíblica, centrada na palavra de Deus, e esta fé, ela está embalada a partir da igreja de Sardes como um tesouro escondido. O que significa um tesouro escondido? Que é difícil de encontrar. Hoje, encontrar o verdadeiro evangelho é uma atividade extremamente difícil. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Certo pastor de uma grande denominação, ele foi entrevistar um outro pastor também de renome mundial. Estavam os dois conversando. A ideia deles era conversar acerca do evangelho, devia ser. Num dado momento da conversa, este pastor, um pastor americano, um grande pastor americano, virou para um grande pastor brasileiro e disse assim: ele disse que ele era filho de um pai, homem de oração, o pai dele era um homem de oração, mas ele tinha notado, tinha percebido, que apesar do pai dele ser um homem de oração, viveu a vida inteira como uma pessoa pobre, sem ter dinheiro. E ele disse que ele não queria aquilo para ele. E aí, nesta conversa de que ele não queria aquilo para ele, ele disse algo assim. Ele chegou à conclusão que existe um grupo de princípios, existe um conjunto de princípios que estão na Bíblia, que se um homem aprender aqueles princípios e aplicar aqueles princípios, ele se torna rico, mesmo que ele não crê em Deus. Vou repetir de novo. Existe um conjunto de princípios na Bíblia, que se o homem aplicar esses princípios, ele fica rico neste mundo, mesmo que ele não crê em Deus. E aí ele deu um chega para lá em Jesus. Ele disse: Jesus veio para dar salvação, mas não para esses princípios bíblicos. Se esses princípios fossem aplicados, nós nem de Jesus precisaríamos. E o pastor no Brasil, que estava ouvindo a tradução do que ele estava falando, não falou nada, então ele concordou que há princípios bíblicos que são imutáveis. Deixe-me dizer uma coisa. Pode haver princípios na Bíblia que são imutáveis. Livros como Napoleão Hill, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, livros dessa natureza, eles são livros que extraem da Bíblia princípios que norteiam a vida de um homem. Como que um homem deve viver de acordo com esses princípios? E os homens que vivem de acordo com esses princípios,
eles alcançam grande sucesso financeiro, não resta dúvida. A pergunta é, por que esconder a glória de Deus? Por que se apoiar em princípios e não na palavra de Deus, geradora dos princípios? Há uma desconexão. Ora, eu vivo pelos princípios e eu não preciso necessariamente ter fé em Jesus Cristo. Eu não preciso necessariamente fazer parte de um corpo de Cristo local. Então, esses princípios, eles são verdadeiros. Eles são bíblicos. Mas Jesus disse assim: os construtores rejeitaram a pedra de esquina e ela veio a ser a principal. Então, nós não podemos construir a nossa vida se não for no fundamento dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus é a principal pedra de esquina. É possível uma pessoa prosperar dentro da palavra de Deus, dirigido pelo Espírito de Deus? Como o apóstolo Paulo diz: eu sei viver de todas as formas. Sei viver abastado e sei viver passando necessidade. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Isso significa que o Senhor, quando nós colocamos a nossa vida nele, quando nós dizemos o que Paulo diz: já não vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que muito amou e a si mesmo se entregou por mim. A partir desse instante, nós somos soprados como vento. E nesse sopro do vento, nós podemos ir para onde o Senhor nos guiar. E aí pode ser que nós podemos desenvolver qualquer atividade lícita nesse mundo e sermos prósperos e bem abençoados, como também não desenvolver nenhuma e ainda assim sermos prósperos e abençoados. O fato é que o reino dos céus passa a se tornar um tesouro escondido. Se alguém quiser descobri-lo, ele tem que vender tudo quanto tem para comprar esse campo. Ele tem que vender tudo que tem para comprar o campo. Observa uma coisa. Quando 70 homens líderes em Israel se levantaram contra Moisés, o Senhor mandou separar os líderes no meio do arraial e o Senhor abriu a terra debaixo deles e eles foram engolidos pela terra. Passo seguinte, houve uma reclamação, ou havia um reclame contra Arão, porque Arão, a rebelião de Corá, Datã e Abirão, os rebeldes são castigados e o Senhor abre o chão, eles são tragados vivos e todos eles morrem. Aquela congregação, 250 homens se levantam e todos eles são tragados. Aí, Deus faz a seguinte prova. Ele pede que as 12 tribos de Israel peguem galhos e coloquem diante de Deus. Ele diz: fala aos filhos de Israel
recebe dele bordões, um pela casa de cada pai, 12 bordões. Escreve o nome de cada um deles. E o nome do bordão da tribo de Levi. Escreve o nome de Arão. E quando ele chegara no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do tabernáculo, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. O que é que nós estamos dizendo aqui? É que os galhos eram iguais para todos. Os princípios de Deus são iguais para todos. Uma pessoa pode pegar o princípio de Deus e usar como ela bem entende. Mas somente um que age de acordo com o princípio de Deus tem a unção de Deus. É aquele que o broto ressuscita. É aquele que produz vida. É aquele que gera ressurreição depois da morte. Aqui está o sinal evidente da manifestação da graça de Deus. É por isso que a gente diz que o cristão, ele é especialista em ressurreição. Por quê? Porque o mundo está morto nos seus delitos e pecados. E quando pregamos o Evangelho, a palavra de Deus ressuscita esse que está morto. Ele estava morto e passa a viver. Ele tem um novo nascimento. E a partir do seu novo nascimento, ele tem a vida eterna porque ele tem Jesus Cristo. Este é o tesouro escondido. É quando nós colocamos Jesus no centro de todas as coisas. Israel o culto dos homens era conhecido de Deus. O crescimento da igreja estatal, a reforma revitalizava a igreja de Deus. Ou seja, a igreja estatal, ela cresceu e agora de dentro dela Deus vai em busca de um verdadeiro tesouro e a partir desse tesouro ele levanta o movimento protestante, a reforma protestante. Então o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, que o homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Como é que nós aplicamos isso na palavra de Deus? Mateus capítulo 10, versículo 37 a 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Aqui está o preço do tesouro escondido. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Aqui diz assim: quem ama pai e mãe, quem ama filho e filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Entenda como funciona o homem espiritual. O homem espiritual, ele é nascido de novo, ele tem o Espírito dele dentro dele, o Espírito de Deus dentro dele, e a partir daquele instante, ele é semelhante ao vento, ok? Ele é semelhante ao vento. Deixe-me dizer como isso funciona. O vento, quando ele sopra, ninguém sabe de onde veio nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é movido pelo vento. Ok. Algumas pessoas dizem que colocando em prioridade,
Em primeiro lugar vem a família, em segundo lugar vem a saúde, em terceiro lugar vem o trabalho. Então a pessoa, primeiro ela olha pela sua família, depois ela olha pela sua saúde e depois ela olha pelo seu trabalho. E ela diz que é assim que funciona as prioridades da sua vida. Como é que funciona para o homem espiritual? Vamos considerar cada uma dessas coisas. Você tem a função de pai ou a função de mãe, a função de esposo, a função de esposa, a função de empregado, a função de empregador. Você tem a sua própria identidade. Ok. Qual é a sua prioridade? Será que a sua prioridade é a família? É a saúde? É o trabalho? A resposta está: a sua prioridade é para onde o vento sopra. Como assim? Se o vento soprar você e naquele instante você tiver que agir como pai, você tem que agir como pai à luz da palavra de Deus. Se o vento soprar e naquele instante você tem que agir como esposa ou como esposo, você tem que agir à luz da palavra de Deus. Se o vento soprar para o trabalho, ali você tem que agir, administrar à luz do poder de Deus. Ou seja, para onde o vento coloca, você mantém a mesma identidade e não muda o seu comportamento. Isso que significa não amar o pai e a mãe mais do que a Cristo. Não é desprezar no sentido de, se eu estou com Cristo, eu não quero saber do meu pai, nem da minha mãe, nem dos meus filhos, nem do meu trabalho, nem da minha saúde. Não, não é isto. É, se eu estou com Cristo, eu vou tratar a minha família tão bem quanto eu trato o meu inimigo. Como assim? A Bíblia diz: não odeie abençoe o seu inimigo, ore por ele. Ora, se nós estamos nesse mundo, o nosso principal chamado é servir. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate. Então, quando ele está dizendo sobre amar pai, amar mãe, amar filhos, mais do que o Senhor, ele está dizendo: se você criar relacionamentos desatrelado da palavra de Deus, não vai funcionar. Você vai se dar mal em cada um dos papéis que você assumir. Por quê? Porque você precisa do fruto do Espírito para poder transmitir o amor, a alegria, a paz a todas as pessoas que estão no seu entorno. Então é isso que significa colocar o Senhor em primeiro lugar diante de todos os tipos de relacionamento. Significa que você vai mensurar os seus relacionamentos, ou vai agir em função de cada um deles, movido pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Então você não vai agir na carne, porque esse é o drama. Quem ama o pai ou a mãe mais do que o Senhor, ele vai agir pela carne. Quem ama o filho ou a filha mais do que o Senhor, ele vai agir pela carne. Por isso, a ordem é essa: se eu não tomar a cruz, que é instrumento de morte, e não seguir ao Senhor, mortificando a minha carne, eu vou perder a minha vida. Qual vida? A vida psique, a vida da alma, a vida natural, a vida que eu recebo do ventre da minha mãe, cresço, desenvolvo e vou morrer, e vai terminar ao pó. Esta é a vida que Jesus disse. Se você quer ganhar esta vida, se você quer se tornar amigo do mundo em detrimento a Deus, você vai perder, você vai naufragar, você vai falhar, você não vai dominar o seu espírito.
a ira vai se manifestar, a ansiedade vai se manifestar, e você não vai conseguir desempenhar nenhum dos papéis que você quer desempenhar em sua vida, seja o mais, como vou dizer, quem ama a sua mãe, o mais íntimo, o mais chegado possível, nem esse papel, sem Cristo, a pessoa consegue desenvolver. Ela acaba perdendo. Agora, quem encontra o Senhor vitaliza todos esses papéis. E aí a pessoa exerce esses papéis com a devida integridade e no poder de Deus. Então vamos considerar agora o cenário da reforma. Havia uma terrível sombra sobre a igreja no final da Idade Média. Isto porque, por conta das cruzadas e o alto clero católico que se ocupava mais com questões militares, políticas e financeiras, com a saúde espiritual do seu povo. Imagina a igreja patrocinando a guerra. A quantidade de recurso financeiro que não era carreado para lá. Hoje a nação mais poderosa do mundo é os Estados Unidos. É a nação que tem a maior dívida interna do mundo. Por quê? Porque eles têm que sustentar exércitos em todo o globo terrestre. E isso é um peso financeiro muito grande. Agora imagina uma igreja assumindo esse peso financeiro. O clero, todo o dinheiro que ele arrecadava, ele tinha que arrecadar para atender estas necessidades. Por outro lado, o baixo clero, porque o alto clero estava no comando das guerras. O baixo clero não tinha formação religiosa, vivia em pobreza extremada, frequentava tabernas, era mulherengos e muitos alcoólatras, poucos se ocupando em pastorear o rebanho de Deus. Foi por causa disso que se instituiu o celibato e a proibição do padre, do bispo, do sacerdote se casar. Porque frequentando tabernas e tendo muitas mulheres, também tinham muitos filhos. E esses filhos poderiam cobrar das riquezas que pertenciam à igreja. Então, cortou-se o vínculo e já proibiu o casamento. O clero explorava a credulidade do povo, com suas igrejas cheias de imagem, promovendo doutrinas como a transubstanciação do corpo de Cristo na ceia, a venda de indulgências para perdoar os pecados, a instituição do rosário e do coroamento da Virgem Maria. Então, nesse cenário cheio de falsas doutrinas, as pessoas agora, para ter os seus pecados perdoados, elas tinham que pagar indulgências. No monastério, que era um lugar dedicado à oração, a única coisa que passou a deixar de ser feita era a oração. O voto celibatário era ignorado. Os sacerdotes tinham as suas concubinas, senão poucos deles tinham filhos bastardos. E aí ainda tinha a construção da Basílica de São Pedro, no final do século XVI, que carregou também outro grande volume de dinheiro. Para angariar recursos, o Papa Leão começou a vender, Leão X, concedeu ao padre dominicano João Tetzel a autoridade de conceder indulgências em troca de ofertas para a construção da Basílica de São Pedro. Segundo a doutrina católica, por meio das indulgências,
se concedia perdão total ou parcial das penas temporais dos pecados já devidamente perdoados pelo sacramento da confissão. Na ânsia de ter uma só religião, extirpando as heresias, os reis espanhóis moveram o braço da rebelião contra os rebeldes por meio de tribunais de inquisição outorgado por bula papal, perseguindo principalmente os judeus, expulsando-os do país. Dizem que quem tem uma lista de nomes aqui, de sobrenomes no Brasil, e quem tem aqueles sobrenomes tem grande probabilidade de ser descendente de judeu. No meu caso, todos os meus 3 nomes do sobrenome fazem parte daquela lista. Aí eu comentei com um amigo meu, ele falou, nem precisa de DNA para dizer que você tem descendência de judeu, pela quantidade de nome judaico que tem incorporado no seu nome. Então, por causa dessa repreensão, muitos tiveram que fugir da Espanha e de Portugal e vieram para o Brasil, pelos idos de 1500 e pouco. Diante desse quadro, na Espanha, surgiu um prenúncio de reforma por mão do rei Fernando e da rainha Isabel. Inicialmente, esse rei obteve do Papa o direito de nomear os prelados que lhe fossem fiéis. Observa como o poder político manipulava o poder religioso. Empreendendo reforma nos conventos, exortando as freiras a se guardarem a mais estrita clausura, incentivando a formação do clero nas sagradas escrituras e editando bíblias. Essa foi a reforma que teve ali na Espanha. O renascentismo, nesse período, colocou o homem no centro de todas as coisas, reduzindo a influência da igreja. Então veja, eu já havia dito que ao final da Idade Média, antes de vir o movimento da Reforma Protestante, veio o renascentismo e o iluminismo. E esses movimentos, eles estavam centrados no ser humano e dispensavam o poder da igreja sobre a razão que o ser humano deveria exercer no trato de suas coisas. A invenção da imprensa, nesse período, abriu novos canais de comunicação, possibilitando a impressão da Bíblia. E a Igreja Católica, ela passava por uma grande crise de credibilidade. E nesse período, nós já comentamos, na igreja de Tiatira, apareceram John Wycliffe e Jean Hus, que criticavam a hegemonia da Igreja Católica. Então foi nesse cenário que aparece Martinho Lutero e João Calvino na pessoa dos reformadores. Com o resgate do Evangelho, da graça por meio da qual a justificação de Deus fora revelada, o arrependimento podia ser alcançado, fazendo com que o justo recebesse a Cristo por meio da fé. O que a reforma fez nesse período? Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 16 e 17. Romanos 1, 16, 17. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Foi esta frase que despertou Martinho Lutero, e a partir dali a reforma. Foi uma reconexão com a doutrina dos apóstolos.
A salvação é pela graça mediante a fé. Não vem de obras, para que o homem não se glorie delas. Estava ali sendo colocado um fim no pagamento da indulgência como forma de receber o perdão dos pecados. Lutero foi um monge agostiniano alemão, professor de teologia da Universidade de Wittenberg. Ele viu nas indulgências um mote para anular o verdadeiro arrependimento e ele publicou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, sendo o marco inicial da reforma protestante. As teses de Lutero foram o estopim para o movimento conhecido como Reforma Protestante. A base do protestantismo estava sobre somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Foi Calvino que sintetizou estas 5 sola: sola fide, sola Scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo gloria. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, Cristo somente, a glória somente a Deus. Em 1521, Lutero foi excomungado da Igreja Católica por não se retratar das 95 teses. A Igreja Católica convocou o Concílio de Trento, que se reuniu em 1545, 1551 e 1562 para fazer uma contra-reforma ao movimento protestante. Naquele período, a Igreja Católica proibiu a venda de indulgência, reafirmou todas as doutrinas católicas e a doutrina dos sacramentos, promulgou o sacramento da penitência e da extrema unção, legitimou a invocação de santos e o culto às imagens, publicou o catecismo omissal e o brevário e reafirmou o primado e a autoridade papal. Ou seja, cumpriu aquilo que Jesus disse. Ele chamou ao arrependimento, mas eles não quiseram se arrepender e continuaram no seu caminho, nos seus pecados, nas suas doutrinas. E assim ela foi se apartando da essência do Evangelho, que é a salvação pela graça mediante a fé. A reforma religiosa de Lutero na Alemanha foi seguida da rebelião armada com a Guerra dos Camponeses em 1524-1525 nos países da língua alemã. Nessa rebelião, 100.000 a 300.000 camponeses morreram. A reforma avançou pela França e Suíça com João Calvino e Eurico Zwinglio. Na Inglaterra, a reforma foi promovida pelo rei Henrique VIII, se proclamando como protetor da igreja inglesa, abrindo caminho para o anglicanismo. Nos Países Baixos, a reforma foi promovida pelos movimentos populares como os anabatistas. Na Dinamarca, a reforma veio através de Hans Tausen, expandindo para a Noruega e para a Islândia. Na Suécia, o movimento reformista foi liderado pelos irmãos Olaus Petri e Lauteritus Petri, avançando para a Finlândia. A reforma teve dificuldade de entrar em Portugal e na Espanha. E John Wesley, em 1703 a 1791, foi o líder precursor do movimento metodista. Dentre os líderes que se destacaram nesse período, John Wesley, líder do movimento metodista.
Olha só, calcula-se que em 50 anos Wesley tenha percorrido 400 mil quilômetros, pregado 40 mil sermões, numa média de 800 sermões por ano. E o legado dele foi de 300 pregadores itinerantes e 1000 pregadores locais. Olha só o poder desse avivamento levado por John Wesley. 400 mil quilômetros percorridos, e naquela época não tinha os carros que temos hoje. Rowland Hill, 1795 a 1879, professor e reformista britânico. Outro nome famoso desse período, William Carey, 1761 a 1834, ministro evangelista batista missionário inglês. Eles fundaram, William Carey com a sua equipe, fundaram 26 igrejas, 126 escolas com 10 mil alunos, traduziram a Bíblia para as 44 línguas, produziram gramáticas e dicionário, organizaram a primeira missão médica na Índia, levantaram seminários, escolas para meninas e um jornal na língua bengali. Esse foi William Carey. Nessa época, o iluminismo também criou um movimento intelectual e filosófico, colocando a razão como fonte da autoridade e legitimidade, com as ideias principais de liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação igreja-estado. Na França, as doutrinas centrais dos filósofos do iluminismo eram liberdade individual e tolerância religiosa em oposição à monarquia absoluta e aos dogmas fixados pela Igreja Romana. O iluminismo, ele agiu como um freio de contenção para a expansão da reforma. Então, veja como são as coisas. Satanás, ele tem dois objetivos: ou ele move pelo poder político, ou ele move pelo poder religioso. E no poder político, ele move no meio da cultura. Lembra que Caim, quando a sua descendência produziu aquela civilização, uns tinham tendas de gado, os outros produziam instrumentos musicais e os outros produziam instrumentos de cobre. Os instrumentos musicais entram na cultura. Isso significa que Satanás, no meio da cultura humana, ele insere princípios que são muito próximos aos princípios bíblicos, da liberdade individual, do progresso, da tolerância, da fraternidade, mas completamente destituído do seu caráter ou do seu contexto divino. Então, quando os homens dizem, vamos extrair da Bíblia princípios bíblicos para ter uma boa vida na terra e não precisamos de Deus, o resultado é o iluminismo e o humanismo, essa construção de liberdade sem qualquer resquício de religiosidade. Por isso que há uma separação da igreja com o Estado. Também o ritualismo religioso foi responsável por frear o crescimento da reforma na Europa, pois a crença generalizada era que o assentimento mental da fé era suficiente para atestar a salvação do indivíduo. Lembra que o reino dos céus, ele crescia como uma grande árvore, e nesta grande árvore os pássaros vinham fazer ninho na árvore. O que tem além da árvore? Tem as folhas.
E depois, a partir da igreja de Tiatira, foi colocado o fermento no meio. E o fermento ele leveda a massa, faz a massa crescer, mas na verdade ela incha. Significa que muita gente veio para a igreja porque ela era bem vista socialmente, mas eles não tinham uma fé genuína em Jesus Cristo, uma entrega e um novo nascimento. Então a igreja, parte da igreja se torna uma igreja dogmática. Lembra que Jesus fala aqui na carta do Apocalipse, a igreja de Sardes, ele diz assim, conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Daqui vem o conceito da igreja dogmática. Só o dogma não salva. É preciso passar por uma experiência de novo nascimento. E com isso, nós passamos pela a igreja de Sardes. Apenas para recapitularmos. Nós temos a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. A igreja ela vai fazendo um movimento ascendente até encontrar o fermento. Quando ela encontra o fermento, ela faz um movimento descendente. Por que é este movimento? Porque a igreja, ela pode, nós estamos falando da igreja institucional, ela pode chegar a isso que Jesus diz aqui. Você tem nome do que vive, mas está morto. É muito importante nós entendermos esse conceito. Porque nós temos que aprender a pensar a nossa fé à luz da palavra de Deus. Nós temos que aprender a permanecer na palavra. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e eu em vocês. Como é que se faz esta permanência? Como é que nós podemos ter um antídoto dessa situação de que pensa que está vivo e não está morto? A única maneira de conseguirmos isso é nós olharmos para a palavra de Deus e ficarmos fixos nela, até ela produzir transformações em nosso coração. Essa é a maneira que o Senhor disse, ele lança a semente cai em boa terra, porque essa boa terra ouve, compreende e produz fruto. Esse é o antídoto contra ter a aparência de cristão, mas está morto. Nós temos que aprender a ouvir a palavra, nós temos que aprender a deixar a palavra processar a nossa mente, mudando a nossa forma de pensar. Nós temos que crer na palavra que estamos meditando para ela penetrar no nosso coração. E nós temos que deixar do nosso coração nós testificarmos uma fé genuína, produto de estar sendo implantado dentro de nós a natureza divina, a natureza da santidade daqueles que se dispõem a andar com Deus. E assim, estamos terminando a nossa live de hoje. Amanhã entramos na igreja de Filadélfia. Eu espero contar com você amanhã às 20 horas, se o Senhor assim nos permitir. E se você ainda não faz parte da minha conta aqui no Instagram, venha tornar relevante esta conta no Instagram para que nós possamos levar o Evangelho mais longe. Não só aqui no Instagram, mas também ali no YouTube. E eu convido a você, me ajude a despertar o povo de Deus. Mande este vídeo para que outros também possam ser tocados por essa palavra. Foi muito bom ter você comigo, Miki, Rita, Dora. Que o Senhor seja louvado e que vocês tenham um restante de dia abençoado
na presença de Deus.